Oi, meu amor! Tá lindo. Aqui, Saudades de você! como é que você tá? Você tá me Tô te escutando, escutando, Pedro? tô escutando. Deu uma travadinha agora, mas foi. Tá me escutando? É que eu tô usando um fone de ouvido sem fio e esse fone de ouvido é uma bosta. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeito. Ai, que bom. Primeiro eu quero te agradecer por ter topado, né, o meu Mas, convite. imagina! Isso é um privilégio pra mim. E se apresenta para quem não te conhece, quem é essa pessoa maravilhosa? Meu nome é João Geraldo Neto. Eu sou estrategista de comunicação digital. Eu vivo com HIV há 19 anos e eu descobri há muitos anos atrás e eu iniciei um trabalho nessa parte de conscientização sobre educação sexual. E deixa eu ver aqui, mas eu morei em Petrópolis, aí pertinho do Pedro, 10 Sim, anos, e foi em Petrópolis que eu comecei meu trabalho com direitos humanos. E lá no Oswaldo Cruz, lá numa comunidade no canto do cemitério, como o pessoal chamava. E aí, desde sim. então, eu comecei a trabalhar com essa parte de direitos humanos, aí depois saúde e direito sexual reprodutivo, e aí trabalhei no Ministério da Saúde por 8 anos, também nessa parte de HIV. E eu tenho uma estratégia de comunicação digital, né, que é um canal no YouTube chamado Super Indetectável, um grupo no Facebook chamado Rede Mundial, que é para pessoas que vivem e convivem com HIV, profissionais de saúde. E é isso, eu faço um bocado de coisa. Ele é a blogueirinha famosa, gente. A blogueirinha. Ai, que meu amor, quero que você conte pra gente como é que foi esse seu processo de descobrir a quarentena. Você estava fora do Brasil, né? Quando começou a quarentena. Foi, Pedro, eu tava. Na verdade, meu casamento acabou em outubro do ano passado, né? E Sim, aí aí eu resolvi dar uma sumida assim do Brasil. Falei, vou dar um tempo. E aí eu tinha como comprar uma passagem, né? Enfim, comprei passagem com milhas, fui fazer voluntariado na Europa. Minha ideia era passar pela Polônia, Alemanha e Israel. E aí sim, eu fui para Polônia, fiquei lá, um frio danado, não recomendo o frio da Europa. E depois eu fui para Alemanha. E aí na Alemanha, eu estava no meio da minha estadia lá, pouco antes de ir para Israel, a pandemia explodiu muito feio na Europa, né? Porque quando eu estava na Polônia, a gente já estava falando sobre isso, só que não era uma realidade ali naquelas partes, estava muito na sim. Itália. Só que, óbvio, né? Tudo é muito perto ali. E da Itália, isso se alastrou para a Áustria, para a Polônia, né? Para a República Tcheca, para os países ali mais próximos dela. E aí, quando eles viram que isso aí ia alastrar muito, aí eles fecharam as bordas, né, dos países e aí não teve como eu sair da Alemanha. E aí começou uma luta para eu voltar para o Brasil, né? Porque aí o problema Eu foi conseguir vi, voltar. eu vi no canal, estava desesperado, né? Como é que foi esse processo de solidão, assim, longe de casa? É muito louco, né, Pedro? Eu acho que a gente pode estender isso não só para quem está longe de casa, mas esse processo de solidão durante essa quarentena, a gente está adoecendo muito, né? A gente já estava no momento de um excesso de informação muito grande, onde a gente estava não conseguindo filtrar, né, as informações e isso acabava fazendo a gente adoecer. Sim, E eu percebi que isso aconteceu comigo lá fora, né, por vários fatores, né? Não é porque muita gente falava assim, João, mas relaxa, você está na Alemanha, um país salvo. Gente, não é meu país, entendeu? E eu prefiro estar aqui no Brasil fazendo coquetel Molotov para jogar no Palácio Presidente do que estar na Alemanha comendo comida orgânica, entendeu? Então, assim, não era o que eu queria. Eu sou daqui, é aqui que é o meu lugar. E aí o que sim. aconteceu foi que é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, né? Que é considerar legítima essa solidão. Lá eu estava com quase 20 pessoas, isso variou um pouquinho, porque lá o lockdown foi, tipo, muito restrito. Eu estava até comentando um dia desses num grupo, é Tá vendo? impressionante como aqui eu não percebi muito isso, sabe? As pessoas parecem que não estão levando a sério
tem essa questão também governamental, né? Que, tipo, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. Então, como lá na Alemanha estava tudo muito alinhado, assim, com o governo federal, né? O governo dos estados. Então, isso foi muito restrito. Ninguém podia ver outras pessoas ali. A gente podia Uhum. circular pela propriedade, que eu estava numa cidade muito pequenininha, mas não podia falar com ninguém. Era uma coisa muito séria, muito levada a sério. Tanto que, assim, por mais que tenha atingido, né, um número muito alto lá na Alemanha, teve um acesso de todo mundo ao serviço de saúde, né, que é completamente diferente aqui do SUS. Mas, enfim, as pessoas tiveram acesso à saúde e, felizmente, o número de mortes foi menor, né? Sim, você aqui, ó, um monte de gente que tá comentando, falando que você é incrível, lindo, concordo. Um beijo pra minha amiga Andréa Matar, que passou por aqui. Ela que tem a Madrugada de Matar maravilhosa, eu vou trazer ela aqui também. Mas, querido, voltando ao nosso assunto aqui, é, em relação ao remédio, né? Ao remédio, ao coquetel, digamos assim. Não gosto muito dessa palavra, mas como é que você fez para você se preparou antes e como é que foi esse processo? Como eu já tinha ideia de passar 4 meses fora, existe um documento aqui no Brasil. Na verdade, o Ministério da Saúde ele pode liberar medicamentos para até 6 meses de tratamento, tá? Todo mundo que quiser viajar, basta se organizar. Então, o que aconteceu é que eu me organizei antes. Aí eu fui na unidade de saúde, informei que eu ia fazer viagem, levei as passagens, né? Sim. Informei tudo direitinho. E aí falei do período que eu ia ficar fora e eles liberaram para mim 6 meses de medicamento. E aí eu me organizei e levei 4 meses e meio, porque como eu ia ficar 4 meses certinho, eu falei, bem, 15 dias se acontecer um contratempo, eu vou ter medicamento. Sim. Só que eu não imaginava que o contratempo ia ser uma pandemia que ia fechar, acabar com o voo do mundo inteiro, né? Então Pois isso é. me deu muita aflição. Quando a Mas, Latam cancelou meu voo pela terceira vez, cara, aí me deu pavor, porque aí meus remédios já estavam quase próximos de acabar, e aí eu fui ficando bem apavorado com isso. E na Alemanha, Pedro, não pode receber medicamento antirretroviral pelos correios. Isso é considerado tráfico internacional de drogas, por mais bizarro que possa parecer. Mas é isso gera considerado o quê? problemas seríssimos em receber. É considerado o quê que picotou aqui? Por isso. Tráfico, tráfico internacional de drogas. É bem Meu sério. Deus. Imagina É a bem sua cabeça, complicado. né? Como é que ficou. Aí juntou tudo, né? Juntou o fato de estar fora de casa, né? Juntou estar fora do país, né? De ver o Brasil ficando muito tenso as coisas por aqui e ainda tá sem medicamento, né? Porque eu ainda tô cumprindo quarentena, na verdade. A minha quarentena aqui no Brasil, porque quarentena é isso, né? Depois que você pode ter sido exposto, você fica num período isolado para verificar se vai haver ou não a manifestação da doença. É isso que eu tô agora. A minha quarentena acaba no sábado, que é quando completa 14 dias que eu voltei. Então eu ainda estou de quarentena, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada fora de casa, né? Todo mundo não deveria fazer nada fora de casa, né? Mas tem gente que não É, pode, né? Tem gente que exatamente. não Mas é pode porque parar de trabalhar. é que a gente usa o termo quarentena para todo mundo, mas na verdade o que a gente faz normalmente é o isolamento social, né? Quando a gente fica quietinho Sim. dentro de casa, né? O distanciamento social é aquilo que a gente faz quando a gente vai no mercado, evitar cruzar as pessoas. Então, assim, é só mesmo com relação aos termos. E aproveitando o assunto, né, que a gente entrou no assunto dos medicamentos, né, da pessoa que tem o vivível, que convive com alguém que tem o vírus, né, eu queria que você falasse de alguns mitos e verdades que a gente tem, né, tipo de que pessoas com HIV têm mais facilidade de contrair o coronavírus. E isso já foi desmentido, né, não é verdade. A gente não tem estudo, né, Pedro? Na verdade, a gente não tem um estudo que diga que tem uma pessoa que está em tratamento e está indetectável, ela não é mais vulnerável ao HIV, à COVID ou a uma complicação. Não tem nenhuma evidência científica, que eu falo até no meu canal, Sim. eu sempre falo.
tudo que eu falo é baseado em evidência científica. Quando é a minha opinião, eu falo, a minha opinião é essa. No caso da Covid e o HIV, não existe nenhuma evidência de que eu, por exemplo, que já tomo Sim. remédio há muitos anos, corro um risco maior, né? Não existe. Mas é claro que gera um medo nas pessoas, porque as pessoas elas estão ouvindo o tempo todo na internet e na televisão coisas assim, pessoas imunodeprimidas, por exemplo, pessoa que toma corticoide há muitos anos. Mas é diferente, essas pessoas elas tomam corticoide para baixar a imunidade para lutar contra uma doença. O nosso caso é o contrário, o nosso caso, o nosso corpo responde bem quando a gente toma o medicamento do HIV, né? Então, teoricamente, a gente tem uma imunidade boa. Sim. E você sofreu muito preconceito lá fora? Como é que foi Então, essa, aí essa convivência lá fora? Depende, porque eu fui em dois universos, né? Sim. Agora que eu passei mais tempo, eu fiquei na Polônia e eu fiquei na Alemanha. São dois universos completamente diferentes. A Polônia é um país muito Uhum. preconceituoso. É até muito estranho quando a gente visita um país aquele que foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, justamente por pessoas muito radicais, né, os nazistas, e aí você vê discursos e pensamentos muito próximos mesmo de nazismo, né? Pensamentos xenófobos, né? Com relação, eles falam muito mal dos ucranianos, por exemplo, eles falam muito mal dos russos, né? E algumas vezes eles têm até razão. Russos e bielorrussos são realmente pessoas muito difíceis lá na Polônia. E eu tive Sim. várias experiências com eles, são pessoas difíceis. Agora, lá é engraçado que pessoa que vive com HIV, tipo, você não sabia que era, ninguém falava sobre isso. Eu procurei saber um pouco sobre a distribuição de medicamento, ninguém fala sobre isso, é super difícil. Gay, Pedro, viado na Polônia não é viado. Você não sabe quando o cara é gay e quando ele não é. Você vai numa boate gay e você vê um bando de viado performando hétero, saca? Tipo assim, você fala, cadê os Horror. viados dessa cidade? E aí é engraçado que todas as vezes que eu entrei numa boate gay, eles falavam assim, você sabe que tipo de boate é essa? Aí eu falei, sei. Você sabe mesmo? Eu falava, sei. Por quê? Porque podia Tipo, acontecer de alguém entrar por condenando, né? engano, hein? Condenando, né? Não, Condenado. na verdade, eu acho que eles estavam perguntando, para eu não entrar por engano e ficar violento lá dentro, sabe? Porque tem coisas assim que algumas pessoas podem ser violentas quando entram num ambiente gay. E no caso da Alemanha, já é completamente oposto. Aí, tipo, o povo não ligava a mínima. Tipo, se é viado ou se não é viado, se é vivo com HIV ou não vivo com HIV. Tanto que as pessoas souberam que eu vivia com HIV, foi meio por acaso, assim. Foi na primeira vez que eles cancelaram o voo, em abril, aí eu falei assim, bem, eu tenho até maio para ficar aqui, porque em maio meus medicamentos acabam. Aí um amigo perguntou assim, mas medicamento de quê? Eu falei, não, meus medicamentos de HIV, é porque aqui eu não posso receber pelos correios e aqui é muito caro. Aí ele falou, você vive com HIV? Eu falei, vivo. Ele, tudo bem, acabou o assunto. Tipo, não era mais não foi uma questão. Lá todo mundo fala muito abertamente. Travou, Hello? Travei. travou e travou. Não, Voltou? agora eu tô te vendo, pô. É porque aqui deu uma travadinha. Petrópolis, Mas né, meu continua, amigo? É Petrópolis. Essa internet horrível dessa continua, cidade. continua, amor. Vai. Não Não, e é vou nem isso. Então, entrar nesse assim, detalhe. não, então, assim, preconceito eu não sofri, sabe? Nem na Alemanha, nem na Polônia, mas na Polônia eu não tive muito. Eu procurei saber sobre isso e as pessoas não falam, porque é um tabu. Já na Alemanha as pessoas não falam porque isso não importa. Tipo, só que aí é uma coisa que eu vi também na Alemanha que eu fiquei um pouco. Assim, é um outro tipo de relação com o sexo, né? As pessoas Aham. elas não ligam muito para camisinha, saca? Eu tipo, fiquei muito curioso com relação a isso, porque um amigo falou que as meninas não curtiam camisinha.
Eu falei, mas essas meninas não têm medo de engravidar, de pegar uma doença? Aí ele falou assim, não, João, elas tomam anticoncepcional e tomam PrEP. Aí eu falei, ah, enfim, elas não tinham muita coisa. É uma outra relação com o sexo, saca? É Mas, bem mas, o, interessante. mas o governo de lá faz campanhas de prevenção ou não? Não, na Polônia, não. Na Alemanha, sim. Só que na Alemanha nem é o governo que faz, são ONGs. As ONGs é que Sim, fazem. Só que lá as ONGs, é porque na Alemanha também eles têm uma visão muito forte do respeito ao indivíduo. Tipo assim, a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. E aí o plano de saúde precisa pagar os medicamentos, né, para ele, se ele quiser se sim, prevenir com a PrEP, por exemplo. E aí é isso, mas as próprias ONGs fazem, as indústrias de laboratório, não tem muita, sim. não falam muito sobre isso lá, não. Agora, amigo, é uma pergunta assim, né? Como a gente cuida da nossa vida sexual na quarentena, né? Tipo, eu li uma matéria falando que masturbação aumenta a imunidade, isso é verdade? Não sei. Será que isso é verdade? Cara, eu acho que tudo que te deixa feliz aumenta a sua imunidade, não é verdade? Se você faz masturbação, né? Se você se masturba e isso te deixa feliz, vai aumentar a imunidade. E é engraçado que houve uma virada, né? Assim, né? As pessoas que antes eram solteiras costumavam ter uma vida sexual ativa maior do que os casados, né? E aí agora os Agora casados virou, ficam, né? parece que o mundo, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é. Mas assim, ô Pedro, Amigo, o que eu acho deixa que é eu te muito. perguntar. Fala. Diga, diga, Fala, diga, por diga, pode favor. falar. Não fala. Não. O que eu acho que é muito importante é a gente entender o seguinte: eu tenho muitos amigos que tipo estão ligando a mínima para ir é, para esse isolamento, né? Para essas recomendações da OMS e estão tipo saindo para transar indiscriminadamente. Eu conheço muita gente. Eu acho que além de ser É. uma irresponsabilidade, né, uma parte importante da cidadania que é a gente cuidar da saúde de todo mundo, é também uma irresponsabilidade com outras pessoas ali, né, que estão próximas Com deles, né? Porque certeza. assim, cara, não é possível que uma pessoa não consiga ficar sem transar um certo tempo, entendeu? E não é uma questão ordinária, não é uma coisa que acontece com frequência, é uma questão extraordinária. A gente precisa ficar quieto, Não, né? e fora isso, vamos aprender a se conhecer, né? Se tocar, Pô, as gostar de meninas também, né? Que as meninas, elas não têm muita prática da masturbação. É estranho que nos estudos que sim. falam de sexualidade, de desejo, né, da libido, as meninas e os meninos, né? Quando eu falo menino e menina, eu digo homens e mulheres, né? Óbvio. Mas Sim. os meninos e as meninas, elas têm a desejo sexual, a mesma coisa. Tanto que as pessoas falam assim, mas homem tem uma necessidade maior de sexo. Não é. É que, na verdade, homens, eles têm uma liberdade maior para viver a sua sexualidade. Então, eles aprendem desde pequenininho a fazer sempre brincadeiras em espaços amplos, eles sempre sentam em lugares espaçosos, eles sempre são orientados a viver a sua sexualidade. Tanto que quando a gente tem 7, 8 anos, as perguntas que os tios ficam fazendo pra gente. E aí, quantas namoradinhas? Pois Entendeu? é. Para as meninas é outra coisa. Então, as meninas vivem a sexualidade numa cultura muito mais repressora. Mas tanto meninos quanto meninas sentem tesão do mesmo tanto. É a mesma vontade, né? Então a gente. Só que as meninas, elas, por exemplo, elas se tocam muito menos do que os meninos, né? Isso é muito louco a gente pensar, né? Como é que pode, É né? uma, é uma questão cultural, né, também, assim, né? Cultural da nossa cultura, né? Machista, né? O Exatamente. patriarcado horroroso, né? Que dita todas as regras da nossa sociedade, né? Então, assim, para meninas, isso é muito complicado. É muito difícil ser mulher no mundo, né? É É o que eu muito tava falando triste. até para. É muito triste, é o que eu tava falando até assim, até mesmo quando a menina vai transar com o namorado, a responsabilidade por cuidar da prevenção de uma gravidez é dela. Olha que bizarro. Como se o cara fosse totalmente eximido dessa responsabilidade. Pois é. Exemplo, né? Amigo, eu queria te perguntar se você
falou que convive, né, com o HIV há quantos anos? Eu vivo com HIV há 19 anos. Estou com E, 38, eu estou par agora. 18, 19 anos de vida com HIV, 19 anos de vida sem HIV. e desde quando você descobriu até o mundo de hoje, você acha que mudou? O preconceito melhorou, piorou? Como é que você vê essa questão em relação a isso? Uai, Pedro, eu acho assim, na verdade, eu acho que o preconceito não mudou. É muito louco isso. Eu lembro ainda quando eu fui diagnosticado lá em 2008, e eu olho, porque eu fui diagnosticado só 6 anos depois que eu já vivia com o vírus. E aí eu olho lá para trás, e aí eu olho para hoje, eu vejo que os casos, os fatos, assim, as questões, né, o que deixa a gente preocupado são as mesmas coisas. É muito louco você pensar que já tem 12 anos que isso aconteceu e ainda assim a gente enfrenta os mesmos problemas. Na verdade, existe um filme muito bom chamado Carta para Além dos Muros. Você já assistiu? Não, ainda não, ainda não falaram desse filme. Gato, tá na Netflix, é muito legal o filme. Ele Vou fala da ver. história do preconceito lá da década de 80, no início da década de 80, quando surgiu o HIV, até hoje. Então ele mostra que, na verdade, as questões são as mesmas. Só que Sim. hoje, por incrível que pareça, eu acho hoje mais bizarra a. Assim, eu acho mais complicado ainda a questão, porque as pessoas hoje estão falando mais do seu preconceito, estão deixando vazar, sabe? O Então, discurso de tipo, ódio, né? então assim, o que antes era feio de falar, hoje em dia as pessoas estão ligando a mínima e eles estão falando mesmo machucando as outras pessoas, né? E é complicadíssimo isso, né? Porque, assim, é assustador, né? Porque a gente fala do nosso sistema único de saúde, que a gente tem que valorizar ele, né? Porque ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele funciona, né? Ele, querendo ou não, ele tá segurando a barra dessa pandemia. E a gente precisa também ter uma política educacional, né? Você vê alguma a luz no fim do túnel? Você vê alguma assim, possibilidade da gente reverter essa situação? Porque eu, Uai, sinceramente, sou meio descrente, vou falar pra você. Mas, assim, você então, vê? eu sou meio pessimista nisso, assim, sabe? Com relação ao SUS, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, eu acho que a gente pode, sim, melhorar, evoluir nisso, porque eu acho que a pandemia, ela vai trazer uma ideia de que é necessário ter sistemas de saúde muito fortes, né? Eu acho que isso aí é algo que a gente pode tirar de positivo, se bem que eu acho que não tem nada de positivo na pandemia, mas eu acho que a gente pode dessa necessidade do mundo inteiro, os governos vão, até os Estados Unidos discutindo agora um sistema de saúde público. Pensa, país super liberal, essas coisas todas, liberal de economia, né? Então, assim, se os Estados Unidos estão pensando, o nosso pode. Porém, nós temos um problema, que não é um problema simples. Nós temos o presidente do Brasil, que tem total interesse em vender a porra toda. Então, assim, né, naquela última reunião lá que foi divulgada aí na reunião do, dos ministérios lá, ficou muito claro que o que o ministro da, da, da economia quer fazer é Economia. justamente vender tudo, né? Então aí complica a nossa situação, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que existe uma necessidade de fortalecer o sistema único, existe um lobby muito forte dos planos de saúde para fortalecer os planos. Isso é Com complicado, né, certeza. Gato? Eu tô aqui lendo uma pergunta, né, deixa eu ver aqui, da Maria. Obrigado, Maria. Ela falando assim, educação sexual deveria entrar nos currículos, né? Mas você sabe Educação por nas, que que não? Você educação sabe nas por que que séries iniciais. Eu também acho, deveria, a gente deveria aprender desde o início, né? Mas você sabe o que acontece, Pedro? Para a gente conseguir colocar a educação sexual nos currículos, a gente tem que quebrar várias questões. Né? A questão de gênero no nosso Brasil, no nosso país, ela é uma questão muito forte, por exemplo, o feminicídio, né? O machismo, isso ainda está muito forte.
E a gente acha que às vezes, porque o HIV está desconectado do feminicídio, mas não está. Isso tudo está conectado à sexualidade como algo amplo, né? A gente não pode pensar a sexualidade como uma orientação sexual. Sexualidade não é se uma pessoa é gay ou hétero. Sexualidade é como essa pessoa se relaciona, como essa pessoa respeita o corpo do outro, como essa pessoa lida com as frustrações. Isso tudo está relacionado à sexualidade. E falar de sexualidade é algo muito complexo no nosso país, porque a gente ainda mantém questões muito conservadoras, né? Enquanto a gente não começar a falar de sexo, né, de quebrar barreiras de gênero, essas coisas todas, a gente não vai conseguir fazer campanhas boas de HIV, por exemplo, né? Ou tratar. Imagina, ó para você ver um discurso que não é pouco, não, tá? Eu tô falando um discurso que é de 40% da população do Brasil. É de que quando você fala de sexualidade nas escolas, você está incitando crianças a iniciarem a vida sexual e você está fazendo um papel que é o papel dos pais. Só que Sim. como que pais vão ensinar crianças, sendo que eles não foram educados? Os próprios pais não sabem. Como que um pai que bate numa mãe, ele vai educar a sua filha ou seu filho sobre sexualidade? Esse cara não tem nenhuma condição de fazer isso, né? Exatamente, né? E é assustador. Eu vejo assim, né? Por que as pessoas têm tanto medo? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo, né? Quando eu falo assim, eu sou gay, né? Aí falam assim, não, você não é deficiente, como você é gay, né? Você não é com deficiência, você é gay, como é que você consegue? Eu falo, gente, eu tive duas escolhas, ou eu ia me esconder, ficar infeliz pro resto da vida, ou eu decidi ser feliz. Exatamente. E é Exatamente. muito profundo. Ainda mais Petrópolis, né? Você conhece Petrópolis, a gente tem uma linha muito conservadora aqui na cidade. E você é daqui, na verdade, você sabe bem o que eu tô falando, que é difícil, né? E a Graciane está falando uma coisa aqui, ó, que eu conheço. Graça é uma amiga minha, Graça Camilo. Eu Ela é uma também, eu me formei com ela, amo Graça. amo de paixão essa menina. Ela é maravilhosa. E ela sabe muito bem, porque a gente trabalhou juntos lá nesse projeto lá no Oswaldo Cruz. E ela fez uma observação muito importante. Como é que um pai que abusa da sua filha vai ensinar a educação sexual? Inclusive, eu falo uma coisa, Pedro, que eu falo com muita segurança, que, na verdade, as pessoas que mais lutam contra a educação sexual na primeira infância são pessoas com um instinto abusador. Porque o que eles querem não é proteger criança. Quando você quer proteger uma criança, você ensina ela. O Claro. que essas pessoas querem é deixar essas crianças vulneráveis. Eles não querem que essas crianças denunciem eles. Uma criança bem informada, ela não vai ser vítima de abusador. Sim. Entendeu? E isso não sou eu que estou falando, isso são estudos que mostram. Tanto que o nosso país é um país altamente, por mais fora do Brasil, quando você vai ouvir falar de Brasil, todo mundo lembra de carnaval, mulheres nuas no carnaval, topless na praia e festas incríveis. Só que o nosso país Sim. é um país ultra conservador. E esse conservadorismo, ele reflete no número de crianças que são abusadas, né, sexualmente dentro de casa. Porque eu estou falando de 70% das crianças que são abusadas dentro de casa. Entende? Então não é uma coisa pequena. Eu não estou falando de uma coisinha boba. Não é, eu estou falando da maioria. A grande maioria das crianças que são abusadas são pelos pais. E, engraçado, coincidentemente, são os mesmos pais que gritam, que esbravejam, né? Porque a gente quer proteger, quer, né? Eu sei muito bem o que essas pessoas querem fazer. E é muito triste, né? A gente ver assim, para onde o Brasil está caminhando em termos dessas políticas, né? Que eu vejo muito enfraquecidas ainda, né? Perderam muito a sua força nesse momento tão difícil. Mas, assim, eu faço aqui um discurso meio pessimista, mas eu vejo também que a gente não pode desanimar, né? Você sabe o que acontece, Pedro? Então, assim, para entender que o nosso pessimismo também pode ser algo passageiro, tá?
Na verdade, esses problemas de conservadorismo nas políticas públicas, elas não começaram da agora do governo Bolsonaro, não, tá? Elas começaram lá no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, elas começaram. O que acontece é que foi quando a ala mais conservadora, principalmente formada por cristãos evangélicos, infelizmente, não é uma crítica ao cristianismo, é uma crítica aos ativistas conservadores, Sim. começou lá quando eles começaram a ocupar o governo, entendeu? Então, quando eles começaram a tomar conta disso, as coisas começaram a ficar mais complexas. Então, as políticas começaram a ter dificuldade de rodar. Políticas que foram muito abertas lá do segundo governo do Fernando Henrique, os 2 governos do Lula e parte do primeiro governo da Dilma, que evoluíram na sua abertura, no discurso, elas foram fechando. Então, porque a Dilma era uma pessoa que ela não era muito carismática, né? Ela não era uma política como Lula, como Bolsonaro, né? Como Fernando Henrique era. Ela era uma política que não tinha muito apelo. Então, pela falta de apelo público, ela infelizmente teve que lotear os seus. Mas E aí a gente começou a ter problemas. eu acho também que foi um pouco de preconceito por ela ser mulher. Ah, claro, Também tem claro, outras questões aí, né? Tem claro. uma pergunta, Desculpa, pode tem falar. uma pergunta aqui rapidinho, só para a gente ler aqui a pergunta do pessoal que está participando. Como tratar, como tratar de sexo no nível educacional que estamos com um apagão na cultural, né, na verdade. A Gente, eu gente, acho que é assim, é eu acho que verdade, né, agora uma colocação, na verdade. é uma afirmação, né, que ela está fazendo. Mas eu É, acho que, assim, mais do que nunca, ainda mais agora que a gente não está podendo contar muito com as instituições, né? Eu digo as instituições, por exemplo, de educação. Os seus filhos não estão na escola agora, né? Os sim, nossos filhos, né, da sociedade. Então, assim, eu acho que é no pequeno trabalho, sabe? São aqueles pequenos trabalhos que a gente vai fazendo. É no trabalho de formiguinha mesmo, orientando as pessoas, quem tem esse conhecimento, né? Quem teve a oportunidade de entender a importância da educação sexual, é trabalhar isso nos seus micromundos, sim. sabe? Dentro da sua família, orientar os seus primos, que às vezes não entendem muito bem, que às vezes compraram um discurso muito ultraconservador, de que, na verdade, a educação sexual faz bem para todo mundo, orientar os pais a falarem sobre isso com os filhos, né? Porque geralmente também, Pedro, quando tem um abusador dentro de casa, não é todo mundo que é abusador. Aí você tem, geralmente, um pai, ou um pai, ou um irmão, um avô. Então, os outros membros da Padrasto família também, né? podem proteger essa criança. O padrasto também, quando a mãe é separada, Padrasto. também. Exatamente. Então, assim, se alguém da família conseguir ajudar, né, já é algo bom. Sim, né? Mas assim, e eu vejo também, né, que as políticas de, por exemplo, de, de educação sexual, né, políticas de prevenção sexual, não só de educação, mas de prevenção, elas precisam ser mais inclusivas, né? Pois é, agora No eu queria seu te fazer uma pergunta. Aí agora eu queria inverter aqui. É porque fato. eu tenho uma amiga com deficiência e ela é uma menina fabulosa, Stephanie é o nome dela. Sim, Ela é de São Paulo, ela é da cidade de Tiradentes, tipo uma big comunidade lá em São Paulo. Ela tem deficiência, ela é negra, ela é mulher, então você pensa um monte de vulnerabilidade que ronda essa menina. E ela fala muito dessa questão da sexualidade. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Como trabalhar essa sexualidade? Você encontrou muita dificuldade para entender? Porque você não se vê nos livros, né? Infelizmente. Assim como a muita, Stephanie também não se vê nos livros. Você, muito. como é que foi isso? Então, é muita dificuldade, porque é exatamente por isso, a gente não tá nos livros, né? A gente não é de interesse, né, da população, não é nem da população, não é interesse em fazer política pública inclusiva para a pessoa com deficiência, quando você fala
educação sexual, né? Então, assim, foi difícil, né, para eu me aceitar como LGBT, foi bem um processo bem doloroso. Mas hoje, graças a Deus, Não, vivo e o feliz. pior é que, assim, o que eu percebo é que você não se vê nos livros, né, na parte da educação formal, e você também não se vê nas novelas, né? Você não, é Não, difícil você ver um cara com deficiência, uma menina com deficiência, tendo um relacionamento sexual numa novela. Isso é muito difícil, eles eu desconectam, tem tava que até ficar conversando. desconectado. Eu estava até conversando com uma amiga minha que passou por aqui, a Andréa Matar, na live dela, e falando exatamente por isso, que ela é atriz e da dificuldade que é eu, como ator, sendo pessoa com deficiência LGBT, não me sinto representado tanto nas duas categorias, né? Quando a gente discute do gay, a gente fala do gay muito caricato. Quando a gente na televisão a gente vê o gay muito caricato, né? A pessoa com deficiência, ela é vista como um símbolo de superação. Aquele, você enfatiza demais aquela, né, superação, e a gente não é superação, assim. Todos nós, seres humanos, somos superação. Né? Viver num governo que a gente está hoje é um símbolo de superação. Né? E aí, todo mundo tá nessa, né? Eu vejo essa questão, então não tem, eu não gosto muito dessa. Ah, você é superação, você é outro nível, é um anjo. Não tem essa, sabe? Eu não gosto muito dessa categoria. Não gosto muito Muito disso, bom. não. Mas, enfim, a gente tem que desconstruir isso, né? Até. Hum. Inclusive eu estou escrevendo um livro em parceria com um médico, que eu até fiz uma live com ele semanas atrás, sobre saúde LGBT e da pessoa com deficiência, né, de LGBT com deficiência. O livro vai tratar de diversas questões, né, quando se fala de saúde sexual, mas um dos capítulos, que é o que eu tô, é da sexualidade da pessoa com deficiência. Porque justamente por isso, ele não encontrou uma referência bibliográfica para estudar sobre isso. Então, ele saiu catando pessoas, né, influentes na área, que ele viu uma matéria minha que saiu no blog da Morango na época, e ele me convidou para fazer parte desse livro que vai sair ano que vem, eu acho. Não, e assim, voltando um pouco Aí à quando parte que você sair, estava falando divulga de aqui para tratar. todo mundo. Oh, desculpa, Pedro, travou aqui para mim, eu pensei que você tinha Fala, terminado de falar. não, fala aí, travou para mim aqui também. Pode Não, é que uma falar. coisa que eu acho meio ruim, assim, de sempre se tratarem como um campeão, um vencedor, é que você nunca pode Ai, eu cair, não é detesto isso. verdade? Eu detesto isso. Porque, tipo assim, a gente fica numa. Tipo, cara, eu sou desse mundo, eu sou de carne e osso, sabe? Cara, tem dia que eu não acordo bem, tem dia que eu acordo super bem e não sou essa de, tipo, o campeão, o vencedor, eu não gosto disso, não. É, porque aí quando você tá mal, tipo, todo mundo vai achar super estranho que você tá mal, sendo que você é um humano comum, não é verdade? Pois é, exatamente. É verdade, que bacana. Mas você sabe que o pessoal fala muito para mim, muita gente vem perguntar para mim, né? Até o início, né, da nossa fala, falou com a questão do preconceito. É uma coisa que eu acho sempre importante falar, e eu sempre falo isso, sabe, Pedro? Que é a questão do lugar onde eu tô, né? O lugar onde eu tô para falar de HIV é um lugar muito confortável, né, Gabi? Sim, Pensa que eu sou branco, eu tive a oportunidade de aliás, oportunidade de estudar, não. Eu consegui cumprir o direito de estudar, que é outro cuidado que a gente tem que tomar. Com esse negócio de dizer que estudar, saúde é oportunidade. Não é oportunidade, é não, é direito, direito. né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de estudar em ótimas escolas, eu tive a oportunidade de viajar, de aprender um segundo idioma. Então, assim, eu tive a oportunidade. Sou branquinho, né? Eu tenho uma passabilidade relativamente alta. Então, assim, tipo, se eu não estiver usando minhas roupas ultra pintosas, eu talvez passe por um aeroporto sem ninguém perceber que eu sou viado. E Sim. isso tudo me coloca numa situação muito confortável para passar
ileso das discriminações, Das né? Então, mazelas, assim, né? o difícil é que o fato de eu nunca ter passado discriminação por viver com HIV não quer dizer que ela não exista. Ela existe e ela Ela existe muito. Mas eu tô isento delas, né? Por enquanto. Eu ainda não passei por nenhuma situação. Eu também, se eu passei, eu ignorei. Porque também eu tive a oportunidade de me tornar uma pessoa forte, né? Porque teve um monte de coisa boa vindo para mim. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que esse lugar de fala nosso é muito confortável para falar, né? A gente é homem, a gente é branco, você tem a sua deficiência, eu tenho meu HIV, mas são dificuldades que vão aparecendo na vida da gente. E é isso. Mas Claro. assim, E eu vejo muito isso, assim, eu tenho um local de fala, obviamente, mas assim, em comparação, tipo, eu moro aqui no centro da cidade, tenho relativamente um conforto, entendeu? E o deficiente que é negro, mora na periferia, que na sabe favela, como pode maluco, imagina que para é? subir pro canto do cemitério de cadeira de rodas. Imagina! Pois é, pois é. Caraca, e eu fico pensando nisso também. É por isso que toda vez que eu falo que eu não sofri preconceito, eu sempre gosto de deixar claro que, na verdade, eu não sofri preconceito dentro do meu contexto, né? Cheio de privilégios. Então, assim, é isso. Mas eu até falei uma vez, Pedro, quando eu criei meu canal era o meu nome, João Geraldo Neto. Aí, tipo, o povo tava misturando tudo da minha vida pessoal com o meu trabalho, tava virando uma bagunça. Aí eu falei, vou criar um super indetectável, que é um personagem sem gênero, né? Super indetectável pode ser tanto mais masculino quanto feminino. Então, tipo, branco ou negro, né? Ou qualquer outro tipo de característica. Só que eu, infelizmente, eu não consigo muitas pessoas para participar do meu canal, pessoas negras, por exemplo, que vivem com HIV, para falar abertamente, né? Porque o preconceito em cima delas é Sim. tão grande, é tanta coisa em cima, que elas não conseguem ficar confortáveis, se sentir confortáveis para aparecer, né? Mas já tenho um amigo foda, lindo, inclusive ele acabou de me convidar daqui a pouco para uma live, que é o Lázaro, negro, maravilhoso, do cabelo incrível e vive com HIV e vai falar no meu canal, se Deus quiser, logo, logo, sobre HIV. Porque é isso, né? Abrir Di- espaço para outras pessoas virem entrando, né? Divulga o seu canal aí. Quanto tempo você fez o canal e o porquê? Conta um pouquinho pra gente. Ué, meu canal, ele surgiu em 2009. Tipo assim, pouco depois que eu descobri o HIV, eu resolvi fazer o canal porque eu não achava ninguém do Brasil falando do próprio HIV. E já lá, 12 anos atrás, a gente já procurava na internet, né, no Dr. Google, quando tinha algum problema. Então eu Sim. fui pro Google e não achei ninguém. A única pessoa que falava português era de Portugal e o resto tudo era inglês. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto que ouvir alguém falando do meu sotaque, né? Então, vamos ver, né? E aí eu resolvi falar. E aí eu fui percebendo, com a Mônica, maravilhosa, que esteve aqui contigo um dia desses. Mônica era minha terapeuta. E eu percebi com ela que, enquanto eu falava, eu descobria, percebia coisas muito importantes para mim. E aí eu resolvi organizar isso dentro do canal. Então eu comecei a falar da minha vida com HIV, né? Como que era viver com medicamento, com aquelas coisas todas. E foi isso. E aí Sim. eu fui. Aí depois era no meu nome mesmo, mas mais tarde, há uns 2, 3 anos atrás, eu resolvi mudar para super indetectável para desvincular um pouquinho da minha vida pessoal, né? Até porque eu era casado com um rapaz super discreto, super na dele, então ele não gostava muito de muita bagunça, né? Muita exposição, e aí eu fiz isso por ele também. Mas eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. Temos aqui uma colocação, né? Da gente falou que sempre tem a sociedade cobra da gente ser visto como vencedor. Tem aqui uma colocação, né? Que os corpos positivos também sofrem, né? Com essa questão de, Ainda de mais serem quando você está na colocados como nessa internet. cantinha. A gente tem alguns grupos assim de a gente tem um grupo, por exemplo, de YouTubers. Eu até não gosto muito desse termo, eu prefiro falar criador de conteúdo. A gente tem um grupo bacana de criadores de conteúdo e nesse grupo tem gente das mais diversas é, grupos assim que falam sobre negritude, que falam sobre HIV, que falam sobre
sexo, que falam sobre língua, linguagem. Então, essas pessoas estão todas juntas ali, que é um grupo de resistência, vamos colocar assim, né? E sim. lá a gente fala disso, porque às vezes a gente é visto como super-herói. O fato de eu estar falando, às vezes, sobre o meu HIV na internet traz uma ideia para as pessoas de que eu sou muito forte, muito resistente. Mas eu até comentei isso no meu Instagram, quando eu tive, por exemplo, crise do pânico. Eu sofro de ansiedade, sabe? Então, assim, eu tenho que tomar remédio para conseguir controlar a minha ansiedade hoje. Eu pelo contrário, eu Travou? acho que a gente tem até bastante coisas, né, difíceis para viver. Você está me ouvindo? É que travou aqui. Ah, Travou aqui. Repete de novo. qual parte? Deixa eu ver. Você Repete tava de novo. Aqui. Você falou do remédio para ansiedade. aí o que acontece é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, eu sou uma pessoa que sofre com ansiedade. Quando eu estou sem medicamento, a minha cabeça é o meu inimigo, é a minha inimiga, entendeu? A minha cabeça é um inimigo, porque eu não consigo fazer nada na minha vida. E é engraçado como o Caio é um youtuber muito bacana, ele botou um vídeo ontem, ou anteontem, no YouTube dele, e ele descreveu a ansiedade, mas de uma forma brilhante, assim. E ele fala como é complicado, porque a cabeça da gente, ela não é simplesmente, eu tô preocupado porque, eu vou ter que pegar um avião amanhã. Não, eu tô preocupado porque eu preciso organizar a hora de eu dormir, eu tô preocupado porque tá faltando escova de dente, eu tô preocupado porque eu vou ter que fazer a barba. Então, são coisas triviais que se tornam grandes problemas. E assim, tudo isso era só para dizer mesmo que, na verdade, nós, por mais que a gente esteja exposto na internet, né, que você esteja aí dando sinais de grande superação, né, vamos dizer assim, são sinais que você também é uma pessoa frágil, né, que tem seus problemas, que tem seus problemas afetivos, que sofre por amor, né? A gente não é sempre invencível. Com certeza. Aqui, ó, a Ana Clara falou que você é uma pessoa incrível. Ah, a Clarinha. A Clara é uma amiga minha do Cefete, cara, de Goiânia. Eu era adolescente, eu já conheci essa garota. Ela é velha pra caralho. E a Yasmin é minha sobrinha. A Yasmin é minha Lindo. sobrinha. Obrigado por Na estar verdade, ela é sobrinha do participando. meu ex-marido, mas ela vai ser minha sobrinha pra sempre. Foda-se o ex-marido. Ela é minha sobrinha É? pra sempre. Aqui tá falando, Pedro, eu tenho o maior respeito por portador de vírus HIV, por ter sido casada, tinha várias doenças sexuais. Não sabia. Opa, peraí que me fugiu aqui a pergunta da Ana. João, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Achei aqui, da Maria de Lourdes, na verdade. Achou? Lê aí, você. Pedro, eu tenho o maior respeito por portadores do HIV, por ter sido casada e tinha várias doenças sexuais, não sabia por quê. Bem, casamento acabou e as doenças também. Provavelmente ela teve um relacionamento com uma pessoa que tinha várias infecções, né? Sexualmente passavam para ela. Isso é muito complicado, né, cara? Porque a gente, na verdade, a gente assume. é, Isso é muito complicado, Pedro. É uma coisa que a gente tem que falar bastante, que é na responsabilidade compartilhada, né? A pessoa que Sim, vive com HIV, ela não tem que falar que ela vive com HIV para ninguém. Ela sim, tem que cuidar da saúde dela, porque cada um tem que cuidar da sua parcela de responsabilidade, né? Se eu estou transando com uma outra pessoa, eu tenho 50% dessa responsabilidade, a minha parte, e a outra pessoa tem a dela. São três pessoas, eu tenho 33,33% e as outras duas a mesma coisa. Então, assim, para a gente não achar que as pessoas positivas têm que contar que elas vivem com HIV. E é uma coisa que uma vez me surgiu, eu estava numa palestra num estado aí, em algum lugar, e aí abri para pergunta. Aí a menina fez uma pergunta e falou assim: porque eu acho que as pessoas que vivem com HIV, elas têm que falar que vivem com HIV. Porque ela tem que deixar a pessoa decidir se vai transar com ela ou não. Aí eu falei: ah, tá. Aí ela terminou de falar, eu falei assim: eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui transariam com alguém que te dissesse que vive com HIV?
Levanta a mão pra mim, por favor. Aí, tipo, cara, devia ter umas 100 pessoas na plateia. Mas, tipo, 5 pessoas levantaram a mão, tipo, não liga a mínima. As outras. Quantas pessoas que levantaram a mão? Ah, eu não sei, mas tinha, tipo, 100 pessoas e só poucas pessoas, tipo, 5 pessoas levantaram as mãos. Era pouquíssimas pessoas. E aí eu Sim. pedi para eles olharem para o lado, falei, olha aqui para o lado, quem é que está com a mão levantada? Aí eu falei, você está vendo a seleção que essas pessoas que vivem com HIV precisam passar? Você contaria que você vive com HIV se você soubesse que você ia passar por isso? Entendeu? Não precisa contar, gente. Cada um tem que cuidar da sua saúde. Inclusive, existem estudos que dizem que ter relação sexual com pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento e estão indetectáveis é mais seguro do que transar com uma pessoa que você não sabe o status sorológico dela, né? Com certeza. E é muito complicado isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem esse contexto que as pessoas não são obrigadas a contar, a se expor, Exatamente. Não, e é né? uma coisa íntima, né, cara? Você vai ficar saindo por aí contando os seus problemas de saúde para os outros? Eu não conto para Seja, os. Aliás, eu. seja qual for o problema, né? Você É, não é obrigado a contar o que você comeu, que dirá o seu problema de exatamente. saúde. Às vezes, a sua questão de saúde, ela está relacionada à ocasião. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Quando eu ia para algum lugar comer, eu perguntava, tem leite nisso? Aí a pessoa, por quê? Eu falava, porque eu sou intolerante à lactose. Ok, tá dentro de um contexto. Agora, Uhum. é, em que situação que eu teria que contar que eu vivo com HIV? Mesmo se eu for transar com uma pessoa, aí, porra, se quer usar camisinha, usa. Entendeu? Se não quer, assume comigo Uhum. a responsabilidade, querida. É assim que funciona. Não vem jogar em cima de E mim essa responsa, não. para sua família, foi tranquilo relativamente quando você resolveu contar para sua família ou não? Para sua mãe? Uai, Pedro, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam. Eles falam assim, eu queria contar para minha família, o que eu faço? Aí eu falei, olha, eu recomendo que antes de você contar para qualquer pessoa, seria bom que você se informasse com bastante detalhes, né, sobre a sua situação, tipo assim, mãe, eu tô desse jeito, meu último exame veio desse jeito, eu tô tomando tal remédio, por quê? Se surgirem essas perguntas no meio do caminho, você vai poder resolver. O que é muito problemático, que eu vejo que dá muito problema, Pedro, é a pessoa acaba de pegar o diagnóstico, está ainda naquele pânico inicial, chega lá e conta para a família inteira. Aí a família não sabe como lidar com aquilo e a pessoa também não sabe, aí fica aquele drama, sabe? Drama que eu digo é porque às vezes é muito maior do que ele é de fato, o problema. Aí é um problema, saca? Então por isso que eu sempre falo, calma, respira, digere essa informação, se informa e conversa com a sua família depois. Foi isso que eu fiz com a minha família. Eu estudei bastante, eu tinha ido no doutor Antônio Luiz, que é meu maravilhoso médico daí, infectologista de Petrópolis. Ele me orientou com todas as informações que eu precisava, e aí eu peguei uma pastinha de documento, trouxe para minha mãe aqui em Goiânia e contei para ela. Que eu morava em Petrópolis, né? Eu descobri o HIV quando eu morava em Petrópolis. E aí eu Hum. contei para minha mãe, e aí a minha mãe ficou mais tranquila, porque na verdade a gente já. Ela sabia, ela me fez perguntas e eu sabia responder. Entende? Sim, é fundamental, né? Isso para não gerar esse pânico, né, todo. É. Eu sempre recomendo isso, mas é claro, nem todo mundo tem a frieza de esperar, né? Mas isso é de cada um, né? Eu digo assim, nas minhas experiências, o que dá mais certo é dessa outra maneira que eu falei. Sim. Meu amor, a gente já está se aproximando do finalzinho. Quero que você deixe um recado final para esse povo e te agradecer, dizer que eu te admiro muito, te amo muito. Tô doido para acabar essa quarentena e te dar um abraço e um beijo muito apertado. Pois é, eu tava doido para ir em agosto, eu já tava tudo programado para voltar a Petrópolis em agosto, pegar o frio de verdade de Petrópolis, Tá mas frio aí aqui, tá frio. menino, tá frio aqui, eu tô usando coberta. Olha aqui, eu vou mostrar, porque eu sou desse, que eu mostro mesmo a realidade. Olha aqui, eu tô com coberta aqui, ó. Goiânia tá frio, imagina como é que tá Petrópolis.
Mas Eu assim, eu trabalho queria pra dizer, primeiro eu queria te agradecer muito, Pedro, dizer assim que eu te admiro muito, tá? Por tudo que você é, por tudo que você corre atrás, por toda a diferença que você constrói no mundo, tá? Você tem um poder muito forte, e isso não é só um elogio raso, tá? Eu tô querendo dizer que o seu trabalho que você faz, tudo que você faz, traz muita luz e representatividade para as pessoas. Tem muita gente que se vê em você. E representatividade importa muito, tá? Agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com você. Eu também estou cheio de saudade. Infelizmente, a gente não conseguiu se ver na minha viagem a Petrópolis antes de Pois é. viajar. Mas eu vou voltar depois para a gente se ver de verdade. E aí a gente vai ter Volta muito mais sim. tempo juntos. E dizer para todo mundo, agradecer o pessoal que passou pela aqui, né? Todo mundo que está aqui, que eu estou vendo o nome de todo mundo, gente. Eu estou vendo o nome de todo mundo, eu já sei todo mundo. Eu queria mandar um beijo para cada um, mas eu vou falar inbox depois. E agradecer a todo Sigam mundo que ele, parou. gente. Quem não segue, sigam o Netinho, que é um amor. Ah, e o Pedro também, gente. Sigam, porque assim, ainda mais se você é viado, segue o Pedro, porque ele só traz coisa boa para viado. Adoro. Tem que ser, né? A gente tem que ter essas pessoas É pra isso. falar pela gente, né? É Meu isso, amor, amigo. muito Enquanto algumas obrigado. pessoas ficam Viu? guardadas, né, a gente fala. Muito obrigado por você estar aqui. Te amo muito e te Também, admiro muito. Tamo junto, também. viu? Tamo junto sempre. Um beijo enorme para você, viu? Beijo para todo mundo que passou Beijo, por meu aqui. amor. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho. Gente, obrigado pelos comentários. Tô lendo todos aqui, ó. Pessoal comentando. Essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube e no Facebook também. E um beijo pra todos, viu, gente? Se cuidem, fiquem em casa.